Fala, meus punheteiros de sigilo, vocês estão bonzinho? O Mago espera que sim. Antes de mais nada, tá chegando agora, curta, comenta, compartilha, inscreve no canal, ativa o sininho, manda o vídeo pro amigo, pra amiga, compartilha essa diacha desse vídeo no grupo do WhatsApp, do Instagram, do Telegram, mas por favor, não deixe de compartilhar, porque é só assim que o conteúdo ocultista cresce, se você compartilhar. Se você não compartilhar, aí infelizmente fica bem difícil o trabalho, né? E bom, o Mago faz esse conteúdo de graça, eu espero que no mínimo vocês retribuam, né? Compartilhando o conteúdo e tudo mais. O povo ocultista é um povo muito consumista, né? Infelizmente o povo só gosta de consumir o conteúdo e os magos que produzem o conteúdo. Agora compartilhar não é antiético, né? Família vai pensar o que de mim? Parece que vocês estão lidando com puta, não com magistas, mas enfim, não vou nem comentar sobre a hipocrisia do magista médio BR, né? Enfim, né? É um pouco das frustrações do mago youtuber. Bom, gente, Biblioteca Mágica, hoje, aquele vídeo maroto onde o mago vem trazer indicação de livro ou comentar sobre um livro que não é tão bom assim. E hoje o mago vem trazer um livro quentinho, fresquinho, chamado Mágica Visual. Para quem não sabe, esse é um livro lindo, publicado pela Penumbra. Eu nem sei se a Penumbra continua publicando livros, porque eles se meteram num fuzuê aí de direitos autorais, deu mal BO aí. Mas era uma editora muito promissora, né, antes da pandemia. Faziam livros, assim, fantásticos. Eu tenho quase coleção de livros da Penumbra. Todo livro que eles lançavam, eu tava lá comprando, porque... Putz, era incrível. Pra quem não sabe, o pessoal da Penumbra, eles fazem o Vinícius, né, da Penumbra, ele tá no Magicando, um podcast muito bom, que eu recomendo, né? Recomendando de graça, não é publi, tá, amores? Que é um podcast sobre magia excelente. Tem expoentes, né, aí da magia que falam com propriedade de alguns assuntos e de forma extrovertida, divertida, sem ser aquela coisa blá 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 blá, aquele conteúdo maçante, sabe? Então, pra quem curte um podcast, dê uma pesquisada aí por Magicando, que vocês vão adorar. E bom, a Penumbra, em 2018, né, o ano de publicação desse livro, publicou o livro Mágica Visual, um manual de xamanismo freestyle, segundo o autor, né? O autor é o John Fries, não sei como fala o nome dele, não sei como fala o nome dele, porque é um nome em inglês, e ele se autodenomina, né, um magista do caos e um grande praticante de xamanismo freestyle, né? E é o que ele vai ensinar, essas práticas xamânicas freestyle deles aqui. Esse livro, ele é muito importante no aspecto que ele se propõe a ser: desenvolvimento de visualização mágica. E por que ele acaba sendo fundamental na vida de todo magista que quer se aprofundar em qualquer obra de magia prática, né, operativa? Porque não existe magia sem uma capacidade muito intensa de visualização. Logo, eu não consigo fazer magia funcionar se eu não souber visualizar como se eu estivesse vivendo a minha visão, né? Então, é por isso que esse livro ele acaba sendo precioso. Porque, primeiro, você não encontra um livro que se dedica somente, né, a treino de visualização imagética, treino de visualização mágica. Você vai encontrar alguns exercícios naquele livro gigante da Golden Dawn, que é um tijolão. Em alguns exercícios do Bardon também você vai achar. E mais recentemente em coisas da IoT, da magia do caos aí, você também acaba encontrando. Em Crowley você acha muito, né? Mas sempre coisas perdidas, sabe? Isso aqui ali, pega um exercíciozinho aqui, outro acolá. Agora, esse aqui é um livro dedicado a ser um manual de práticas de visualização, né?
E o que isso significa? Significa que ele não é um livro teórico, é um outro livro prático que o mago traz aqui, né? Já é o terceiro livro prático, se eu não me engano, que eu estou trazendo. Eu trouxe o Grimório, um bom tempo atrás, eu trouxe o Grimório do Aprendiz de Feiticeiro, né, como indicação. Eu trouxe semana passada o Manual Mágico de Cabala Prática, que é outro livro prático. E agora eu trago esse outro livro prático aqui sobre ocultismo, né? Esse daqui é bem para quem está começando, tá? Então, diferente do Cabala Prática, que é o livro da semana passada que eu indiquei para vocês, esse aqui é um livro para você que está começando no rolê. Por quê? Porque ele vai desenvolver as capacidades básicas da visualização de um mago. Quero praticar magia, mas não consigo ver nada. Esse livro vai te ajudar muito. E quando eu digo ver, é imaginar, tá? Não é evidência, ver fantasma, não é nada disso. É visualizar. Na magia, para quem não sabe, a gente aprende a ver as coisas, né? Então toda vez que eu vou fazer uma operação, que eu vou fazer um ritual mágico para mim ou para terceiros, eu visualizo a intenção que a pessoa me pede ou que eu quero projetar, eu projeto a minha consciência e visualizo aquilo se realizando. E a visualização ela tem que ser tão forte ao ponto de eu sentir que é real, ela tem que ser tão intensa ao ponto de eu conseguir palpá-la, ela tem que ser tão vívida ao ponto de eu sentir as fragrâncias e os aromas daquilo, e ela tem que ser tão forte ao ponto de me emocionar. Tal é a descrição, né, que os magistas do século passado dizem que precisa ser. A visão do mago ela precisa ser tão perfeita ao ponto dele literalmente conseguir se projetar para aquela realidade. E é por isso que ele cria a sua realidade, né? Então, lendo a sinopse de trás aqui do livro, né, tá dizendo assim: em tempos em que a magia é assolada pela mera repetição de fórmulas, mágica visual vem como um sopro de ar fresco. Este aclamado manual de xamanismo freestyle é interessante para todos aqueles que sentem a necessidade de desenvolver os seus próprios métodos mágicos. O objetivo do Mágica Visual é desenvolver a magia através da visão, imaginação e criatividade. Isso resume perfeitamente o livro. O objetivo do Mágica Visual é desenvolver a magia através da visão, imaginação e criatividade. O autor mostra como magistas, bruxas, artistas e até terapeutas podem aprimorar suas habilidades visionárias, melhorar a imaginação, ativar os sentidos internos e descobrir novas formas de consciência e de transe. O foco deste livro é na experiência direta, e o leitor é convidado a pensar, agir, fazer e aproveitar o que bem entender, proporcionando tanto a iniciantes quanto a magistas experientes inspiração e perspectivas nunca imaginadas. Eu já revisitei esse livro 2 vezes, ou seja, já li ele 3 vezes. Primeiro apenas dei uma lida geral e depois fui praticá-lo em alguns exercícios que eu achei interessante. E assim, devo dizer que é muito eficaz, tá? Só para dar um gostinho de quero mais para vocês, ele é dividido por capítulos, como qualquer outro livro, né? O primeiro capítulo dele, A Semente. Como um sigilo é feito? Já começa por aí. Lembrando, né, o autor ele é um magista do caos, então a técnica de sigilização, a expressão artística, abstrata, faz muito parte do contexto do livro, né? Capítulo 2, o ritual. Como transmitir um sigilo, um exemplo de ritual, abaixo da superfície. Capítulo 3, desenho automático, alguns exercícios simples. Capítulo 4, sigilos, sexo e além. Magia do caos, né? Tem que ter tem que ter a bronha. Capítulo 5, visualização, despertando os sentidos. Mágica exige boa imaginação. Esse capítulo é perfeito. Capítulo 6, acesso à imaginação. E aí os subtítulos, né? O que as portas astrais e as formas Deus têm em comum? Meu sonho de ser X. Uma abordagem das cores. Capítulo 7. Imaginação e oração.
meditação da taça, invocando elementos, invocando a terra, e meditação da taça em grupo. Capítulo 8, construindo mandalas, uma mandala pessoal, conectando ideias às plantas, conhecimento das árvores e das plantas. Capítulo 9, espíritos da natureza, aterramento. Capítulo 10, despertando as feras. Capítulo 11, vindo para a terra. O que fazer com isso? Então, você pode perceber, né, nos títulos dos capítulos do índice, que o autor propõe experiências práticas. Como eu disse, esse não é um livro que você vai ler por ler. Eu quero aumentar o meu conhecimento teórico de ocultismo. Sai fora, não leia isso, não perca seu tempo, porque o autor, em vários tópicos do livro, ele fala: se você pegar esse livro para ler, só por ler, não leia. Não faça esse erro, porque você vai odiar isso. Por quê? Porque ele propõe que você tenha experiências, né? Ele propõe que você busque suas próprias experiências através dos exercícios que ele dá. E os exercícios que ele dá são exemplos para que você construa os seus próprios mais adiante, né? Então, assim, esse daqui é um caderno de estudos em forma de livro, né? Podemos chamar de um grimório de mágica visual, sem medo nenhum, né? De errar nisso. E a partir disso é que eu falo que ele é bem expressivo para desenvolver algumas técnicas que nós deixamos de lado. Capacidade de transformar símbolos em significados ocultos, capacidade de visualizar com intensidade, capacidade de pegar objetos simples do cotidiano, né, como um pedaço de pau, uma pedra, uma folha, coisas simples que passam despercebida e dar significância mágica para aquilo, né? A capacidade animista de ver o mundo como um xamã o vê, né? E tudo ao nosso redor tem alma, portanto tudo ao nosso redor vibra e portanto tudo ao nosso redor tem vida senciente. Tudo isso está muito bem explicado no livro. Então, assim, o Mágica Visual, ele é um livro que se propõe a te ensinar, de fato, como desenvolver aspectos da sua psique em rituais não tão complexos, né? São exercícios que vão exigir, né? Porque, assim, hoje em dia nós temos um grave defeito, que é a geração YZ, né, entrando no ocultismo, achando que vai começar a fazer magia e amanhã já vai estar vendo tudo, invocando tudo, chamando tudo, realizando céus, portentos milagrosos. E não é assim que funciona. O caminho do adepto, o caminho do iniciado, ele é um caminho a ser percorrido. Não é um mês a ser percorrido. Não é uma etapa que você... uma estradinha, uma viela, um atalho. É um caminho, é uma estrada, é uma jornada que leva vidas para se concluir. Então, quando você adentra num exercício, num treinamento mágico, você tem que ter muito a ciência de que você vai se frustrar, de que não é de um mês para o outro que você vai ter resultado, que não é do dia para a noite que você vai obter o que você deseja. E esse livro, ele fala muito disso, de treina. Você tem que se esforçar, você tem que entender que não é 1, 2, 3, mas é a repetição constante que vai gerar o resultado que você deseja. E aqui ele aborda que a visualização mágica, ela é o centro da magia. A simbólica, a semiótica mágica, né? É o centro, é o que faz a coisa acontecer praticamente, junto da gnose. Então, se você não tem uma visualização intensa que projeta a sua consciência de si mesmo e vai e faz acontecer a coisa, você não sabe fazer magia, rapaz. Pois é. Mago, você está querendo dizer que se eu não consigo visualizar as coisas eu não faço magia? Totalmente, assim, totalmente. Sem medo de errar. E esse livro, eu estou recomendando ele aqui, né, logo no início do quadro,
É o terceiro vídeo do quadro, né? Esse aqui. E eu já estou indicando ele justamente porque é uma debilidade de 8 em cada 10 magistas. São poucos os magistas que querem passar pelo treino da visualização, porque sabe que é demorado. E hoje o pessoal só quer saber do quê? Chamar capeta, chamar anjo, chamar capeta, chamar anjo, chamar capeta, chamar anjo. Mas do que adianta você chamar tudo isso se você não vê nada disso? Do que adianta você chamar tudo isso se você não sabe como funciona tudo isso? Né? Eu acho que a minha função nesse YouTube é dizer é ser como diz João Batista, né? Sua voz que clama no deserto. Parem de pular etapas, parem de queimar etapas, façam as coisas certas. E tá aqui uma ótima coisa para você treinar. Quero fazer um treinamento mágico de verdade? Aqui tem um livro que vai te levar a experiências profundas. Experiências com a terra, experiências com o que nós temos ao nosso redor. Experiências contigo mesmo, com a sua imaginação. Se eu puder classificar esse livro de 0 a 5 estrelas, como nós temos feito aqui, eu sem dúvida o classifico como 5 estrelas, né? Por mais que eu tenha ressalvas quanto a alguns detalhes dele como Magista do Caos, né? Eu acho que viaja um pouco demais nesse rolê de xamanismo freestyle, xamanismo urbano e tal. Mas independente das ideias pessoais dele, os exercícios que ele propõe aqui são extremamente funcionais, extremamente eficientes e que, se você pôr em prática, você pode desenvolver técnicas até mesmo mediúnica. Ele aqui ensina a desenvolver a habilidade da escrita automática, né? A escrita automática, para quem não sabe, é o princípio do treinamento do médium psicografista, né? Que psicografa as coisas. É através da escrita automática que acontece isso. Médiuns que desenham coisas sobrenaturais que vêm por meio da escrita automática. Então, assim, ele é um livro que te dá um caminho a ser trilhado. Cada capítulo desse livro, ele vai te indicar um caminho. Ele começa indicando, isso é sigilo, depois ele indica como fazer um sigilo acontecer, depois ele indica como fazer escrita automática, depois ele indica como... Sabe, ele vai dando várias opções de caminhos, várias escolhas a serem feitas de treinos, de exercícios que você treina, e você treinando com frequência, você adquire uma habilidade muito boa com aquilo que um dia pode te levar a uma maestria naquela coisa, né? Nós temos maestros psicógrafos, né, em se tratando de espiritismo BR. Veja o Chico Xavier, por exemplo. Psicografou não sei quantas mil cartas, né, de mensagens que ele recebia de espíritos, e ele só ia escrevendo ali. E escrevendo sem estar consciente do que estava acontecendo. Era escrita automática, ele só deixava a mão ir, né? Outros médiums que desenhavam quadros de como é o plano astral e por aí vai, também por esse método, sabe? Então tudo isso advém de uma visualização, de uma imaginação, de uma capacidade criativa elevada a níveis de faculdades superiores. E a gente só faz isso como? Treinando. Então esse é um livro para quem está disposto a começar um treinamento mágico. Eu repito, não adianta você pegar esse livro para ler por ler. Foi o meu erro, né? Então eu cometi o erro, aqui venho dizer para vocês não repetirem o meu erro. Eu peguei esse livro em uma fase onde eu estava passando por crises de ansiedade, eu estava muito mal, e eu peguei ele sabendo que era um livro prático, porque logo na introdução já fala isso, mas eu fui teimoso e eu li ele do começo ao fim sem praticar nada pela primeira vez. E isso foi muito ruim, porque eu fiquei pensando, mas e se eu praticar, o que vai acontecer? Tudo bem que eu já venho de um treinamento de mosteiro e muito do que está aqui eu já tinha feito sem saber que era esses nomes que ele deu aqui, né? Então, no meu caso, já era diferente porque eu já tinha praticado muito do que estava aqui. Entretanto, eu poderia ter sido humilde o suficiente de pegar isso aqui como um livro prático e retreinar muita coisa. Porque treinamento de visualização é um lugar que nunca tá bom.
é um lugar que a gente nunca chegou na perfeição. A gente sempre vai ter como desenvolver, como melhorar, como aperfeiçoar, como elevar, né? Porque nós somos humanos e permanecer com a faculdade elevada, com as faculdades mentais lá em cima, é muito difícil. Então, sempre a gente precisa estar treinando isso. E eu peguei esse livro e eu o li de forma como uma leitura comum, do começo ao fim. É um livro de 230 páginas, é bem curtinho para um livro ocultista até, né? E eu li, fui vendo, ele tem vários desenhos, né, ao redor dele, como você pode ver, que são desenhos do próprio autor, quando ele estava praticando os exercícios que ele propõe aqui, né, ó, tem páginas inteiras de vários desenhos ocultos que ele fez e tal, né, como vocês podem ver. E é um livro bem gráfico, afinal de contas é um livro de visualização, ele tem que ser gráfico, né. E eu fui lendo só pela curiosidade de ver as grafias, de ver o que se propunha. Chegou no final eu falei, um livro legal. Até que passou um tempo e eu precisei pegar isso aqui para fazer formação na época do Coven e tal. E aí eu peguei, comecei a reler e eu falei, acho que eu vou praticar. E aí eu comecei a praticar os exercícios que se propunham. Eu pratiquei sobretudo a escrita automática, pratiquei também a parte de atavismo, né, que ele fala para a natureza, como os xamãs, e pegar coisas, sair por aí sem rumo. É muito interessante. E é um dos exercícios que eu proponho até na minha mentoria atualmente, vem daqui. E assim, foi uma experiência completamente nova com o livro, que fez eu tirar ele do nível, dei 3 estrelinhas pra ele, tá bom, para um nível 5 estrelas. Por quê? Porque quando eu pus em prática, eu vi que a obra realmente era eficaz, tá? Então, assim, é maravilhoso, né? Mago, fala um pouco sobre o que é isso de xamanismo freestyle, né? Só pra terminar aqui. Xamanismo freestyle é a prática de ser um xamã no meio da cidade, né? Então, o Jan Fries, ele vai falar sobre... Eu chamo ele de Fries porque eu acho que é assim que você fala o nome dele. Ele vai falar sobre que ele se considera um xamã, né, no meio da cidade grande, no meio do caos. Isso pra mim é poético porque eu lembro que quando eu era monge, a gente era monge que vivia na cidade grande também, né? E o meu mestre de noviciado treinou a gente não para aprender a meditar em silêncio, mas para aprender a meditar no meio do caos. E ele falava que o verdadeiro monge, ele é aquele que consegue meditar no meio de um metrô lotado. Ele é aquele que consegue pegar um ônibus lotado no meio do dia, colocar o seu fone de ouvido ali e desligar do mundo. Fechar o seu olho e entrar num estado de gnose ali mesmo. E eu fui treinado para isso. Tanto que hoje, onde eu tiver, da forma que eu tiver, se eu precisar fechar o meu olho, me projetar e fazer o que tiver que fazer ali, eu consigo. E o que se propõe com o xamanismo freestyle é mais ou menos isso, né? É ele chegar e falar, olha, você que mora na cidade grande, não é porque você mora na cidade grande que você não vai praticar o seu rolê xamânico. Não é porque você mora na cidade grande que você vai deixar de sair em estado de gnose atrás dos objetos que vão trazer um significado espiritual para ti, né? Não é porque você mora na cidade grande que você vai deixar de meditar, de encontrar a sua paz, o seu sanctum sanctorum, né? O seu santo dos santos. Então, eu acho bacana a ideia que ele propõe com esse negócio de xamanismo freestyle, porque ele vai falar do xamã que mora na cidade grande, que precisa se aventurar no meio desse caos que é o urbanismo que nós vivemos, o globalismo que nós vivemos também, e se aventurar no meio disso para conseguir coletar o que ele precisa coletar, ter a experiência que ele precisa ter aonde quer que ele esteja. Então o xamã freestyle é aquele xamã que não tem como ir pro meio da floresta amazônica para ser um xamã, mas ele vai no Parque do Ibirapuera e ele se enfia no meio dos matos, reservado onde não tem ninguém ali, e aquilo ali é a floresta dele. É ali que ele vai caçar a matéria-prima dele para fazer os rituais que ele precisa. Ele vai numa praça e no meio daquela praça movimentada ele consegue se desligar de tudo e se conectar com a natureza que em meio à selva de pedra sobrevive.
Então é bem bacana o conceito, tá? Porque de fato adapta uma prática ancestral para nossa realidade caótica atual, mas ao mesmo tempo é problemático, porque xamanismo, né, remete a uma prática totalmente de conexão com a natureza, tanto que quando você vai para lugares que se dizem xamânicos, né, os xamãs brancos, né, os xamãs brancos de classe média alta que nós temos hoje em dia, né, que vão se drogar no meio do mato, vão de fato para o meio do mato, vão para o interior, se isolam, né, fazem semanas de retiro. Então o nome ele é um pouco polêmico, Xamã Freestyle, né, mas vindo da magia do caos, era de se esperar algo assim, né, algo meio assim. E é isso, meu povo. Então é um livro que eu recomendo de olhos fechados, tá? O conceito do xamanismo freestyle tem muito a ver com o mesmo conceito que eu aprendi quando eu era um monge urbano, né? Eu era um frade, eu tive que aprender a meditar onde eu estivesse, eu tive que aprender a contemplar o meu rosário, meu tercinho, andando no meio da rua, no meio dos ônibus, no meio do metrô, e entrar em gnose no meio de tudo isso, sabe? Então já fui quase atropelado várias vezes, inclusive por causa dessa loucura. Mas de fato é um livro prático. O Mago repete isso, porque se você comprar esse livro aqui, eu acho que ainda deve ter vários para vender na Amazon e por aí vai, mas ele é um livro precioso para quem quer praticar magia, para quem quer desenvolver as suas habilidades como mago. Lembre-se que o mago ele não depende de entidade, ele não deve depender de entidades para realizar o seu rolê. Ele deve se desenvolver. Senão ele não seria um mago, ele seria um religioso. Né? Eu sempre bato nessa tecla. Você que fica dependendo de tudo quanto é entidade o tempo todo, não é assim que a banda toca. Você tem que desenvolver o seu poder pessoal, senão as entidades daqui a pouco vão olhar pra você e vão dar risada da sua cara. Porque te falta autoridade espiritual. E o mago desenvolve a autoridade espiritual dele desenvolvendo suas habilidades. E uma das habilidades principais, centrais, psíquicas a serem evoluídas é a criatividade magética ou a capacidade de visualizar. E ter um livro atualmente que se dedica a ensinar a fazer isso é uma das preciosidades da era da informação. Então, assim, recomendo de olhos fechados o Mágica Visual do Jan Fries. Mago, quantas estrelas para encerrar? 5. Já disse pouco tempo atrás e digo sem medo de errar. Um livro totalmente 5 estrelas. Livro bem traduzido, como vocês podem ver, capa dura, né? O acabamento do livro é perfeito, livro muito gráfico, como um livro de mágica visual deve ser mesmo, né? Então o livro é totalmente gráfico, as explicações são super fáceis, os exercícios vai exigir no máximo que você caminhe pelo seu bairro, que você visualize coisas, que você medite, que você tenha um papel e uma caneta, não é nada daquele cerimonial que você vai ter que comprar um círculo mágico, um tapete mágico, um cinto de couro de leão, nada disso. São coisas básicas, coisas simples. Só tem que estar disposto a fazer. Se você tiver disposição, você consegue. Para dança creu, tem que ter disposição, né? Como já dizia o famoso filósofo do Furacão 2000. E é isso, meu povo. Então, se vocês curtiram o conteúdo, já deixa o like, já fala, Mago, amei. Eu quero que vocês indiquem o próximo livro que vocês querem que eu traga. Se eu tiver ele em forma física aqui na minha pequena biblioteca mágica, eu o trarei. Caso não, infelizmente não é possível. Alguém me pediu para trazer o Caminho do Adepto, mas eu não tenho ele físico. Infelizmente, eu não consegui ele físico. Senão eu traria com todo prazer, porque é um dos meus livros favoritos de treinamento mágico. Mas é isso, meu povo. Então, caso você esteja precisando, trabalho de magia, consulta de tarô, de baralho cigano, de runas, de bola de cristal, chama que a gente faz acontecer. Caso você esteja precisando também do ritual coletivo, teremos na próxima semana, se você estiver vendo esse vídeo na sexta-feira, de hoje até a próxima sexta, teremos o rito coletivo com o Gremory. Vagas ainda estão abertas, então corre lá, garante a sua, porque tá acabando, né? Então, caso você precise dar um up na sua libido, no seu magnetismo sexual, até para atrair clientes, caso você trabalhe com a sua imagem, chama que a gente faz acontecer. E também temos os cursos, né? Curso de Scrying para quem quer aprender na bola de cristal, curso de tarô completo para você que quer aprender a ler tarô,
tanto para você como de forma profissional, é a sua oportunidade aí. Que mais? Eleições estão chegando, por favor, votem consciente. Votem consciente, não joguem voto fora. Vocês sabem que se vocês não votar consciente, mesmo que vocês não gostem do L, né? O L do Death Note. Mesmo que vocês não gostem do L, se vocês desperdiçarem o seu voto, nós teremos o segundo turno e não dá pra ficar com o Biruliro no poder de novo. Então, sim, todo ato mágico é um ato político e o mago não vai deixar de falar de política aqui, tá bom? Então abominem o Biruliro, não desperdicem o voto de vocês e falou!